E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje vamos desvendar um tema super importante, especialmente para quem está se preparando para a magistratura, sabe? Ah, sim. O Código de Ética da Magistratura Nacional. É tipo um guia, né, para conduta de um juiz. Isso. E adivinha? É um módulo do curso de formação humanística do professor Juliano. Olha só. Ouvi ela lá. Mas não é só para quem sonha em usar a toga, né? Não, com certeza. Entender esse código atualizado agora em dezembro de 2023 ajuda a gente a ter uma ideia, né? Mais clara do que se espera de um juiz no Brasil. É como se a gente desse uma espiadinha nos bastidores da justiça. Exatamente. A gente sempre ouve falar da importância da ética para juízes. Uhum. Mas o que isso significa na prática? O que o código diz? Boa pergunta. Para começar, o código já destaca logo de cara no artigo 1º a importância dos princípios, né? Independência, imparcialidade, conhecimento, cortesia, transparência, confidencialidade, prudência, diligência, integridade, dignidade, honra. É muita coisa. É bastante coisa. Mas dá pra ver que a ideia é construir um perfil completo, né? Sim, total. Não basta ser um expert em leis, o juiz precisa ser um exemplo de conduta. Tanto dentro quanto fora dos tribunais, né? É, em todos os lugares. É como se o código desenhasse a figura ideal de um juiz, buscando garantir, né, a confiança da sociedade na justiça. É porque é super importante, né? Aliás, essa questão da confiança pública é central no artigo 2IV. O código enfatiza o papel do juiz em fortalecer as instituições democráticas e promover a justiça. Imagina a crise, né? Nossa. Que a gente teria se a população perdesse a fé no sistema judicial. Seria um caos total. Puta. E aí entra a questão da dignidade humana, Sim. da solidariedade e da justiça, que o artigo 3U coloca como valores essenciais da atividade judicial. É como se o código dissesse, olha, a gente precisa de juízes tecnicamente competentes, mas também humanistas que coloquem a pessoa no centro das decisões. Que unem as duas coisas, né? Exatamente. E por falar em valores, os artigos 4 sur ao 7-2, eles mergulham fundo na questão da independência do magistrado. É impressionante como o código blinda o juiz contra as pressões externas, proibindo até a participação em atividades político-partidárias. Mas e se o juiz tiver uma opinião política forte? Será que isso não pode influenciar as decisões dele? Mesmo que inconscientemente. Não. Aí que entra a imparcialidade, tema dos artigos 8 sul e 9 sul, o juiz precisa ser como um árbitro, buscando a verdade objetiva dos fatos sem deixar suas preferências pessoais interferirem no julgamento. Medindo a confusão, se cada juiz decidisse com base nas suas próprias convicções políticas. Nossa Senhora. Seria um caos total. Mas me chamou a atenção um detalhe. O artigo 9 sul, ele permite que em certos casos o juiz ouça apenas uma das partes. Isso não abre brecha para injustiças? É um ponto delicado, mas o código é bem específico. Essa exceção só vale se a outra parte tiver a garantia de ser ouvida posteriormente, Entendi. em igualdade de condições. A imparcialidade continua sendo a regra de ouro. É como se o código dissesse: em algumas situações a gente precisa ser flexível, mas sem jamais abrir mão da justiça e da igualdade. Exatamente. E falando em equilíbrio, como o código lida com a questão da transparência? Afinal, os processos judiciais envolvem informações sigilosas, mas a sociedade também tem o direito de saber o que acontece nos tribunais, né? É como encontrar o ponto ideal entre o direito à informação, né, Sim. e a proteção da privacidade das partes envolvidas. É um desafio. E o código tenta fazer isso nos artigos 10 e 11, garantindo transparência na atuação do magistrado, mas sem abrir mão da confidencialidade quando necessário, como diz o artigo 27. É como equilibrar pratos giratórios. Mas e a relação do juiz com a mídia? É importante, né? A gente vive na era da informação. E os casos judiciais costumam despertar grande interesse público. Sim. O código é bem específico sobre isso. Nos artigos 12 e 13, estabelecendo diretrizes para a interação do magistrado com a imprensa. Por exemplo, é proibido comentar processos em andamento, exceto para fins acadêmicos. Imagina o juiz dando entrevista sobre um caso que ainda está sendo julgado. Nossa Senhora! Isso é uma loucura. E tem outro detalhe interessante. O código, ele restringe a autopromoção do juiz. Ah, entendi. Nada de usar a toga para virar celebridade. O foco deve ser sempre a justiça. E não os holofotes. Aliás, essa busca por uma imagem de imparcialidade, né? Sim. E discrição é fundamental para a confiança na magistratura. Com certeza. Falando em imagem, os artigos 15 e 16, eles deixam claro que a conduta ética do juiz, ela
deve se estender para além dos tribunais. Entendi. Ou seja, a vida pessoal também conta. É como se o juiz estivesse sempre vestindo a toga. Mesmo quando está de folga. Afinal, ele representa o judiciário em todos os momentos. Isso é verdade. E aí, entre os artigos 17, 18 e 19, que tratam de assuntos delicados, né? Como receber presentes, usar bens públicos e ser transparente em relação às finanças. É como se o código dissesse, olha, a gente precisa evitar qualquer sombra de dúvida sobre a conduta do juiz para que ninguém questione a integridade dele. E a gente sabe como a corrupção é um problema sério no Brasil, né? A sociedade precisa ter certeza de que os juízes estão acima de qualquer suspeita. Sim. E por falar em agir corretamente, né? Os artigos 20 e 21, eles falam sobre a importância da diligência e da dedicação do juiz. Nada de preguiça ou procrastinação, hein? Como se o código dissesse, justiça atrasada é justiça negada. O juiz precisa ser ágil, eficiente, comprometido em resolver os casos com a maior rapidez possível. Mas e se o juiz tiver outras atividades? Tipo, dar aulas numa faculdade. Sim. Isso não pode atrapalhar o trabalho nos tribunais? O código prevê essa possibilidade no artigo 21. Mas deixa claro que a prioridade absoluta é a função de juiz. Entendi. Nada de deixar os processos parados para dar aula, né? É como ter 2 empregos, mas com um deles sendo o chefe absoluto. É isso aí. E por falar em chefes, o código também destaca a importância da cortesia. Tanto entre os juízes, né? Quanto nas relações com as outras pessoas envolvidas nos processos judiciais. Advogados, promotores, servidores e as próprias partes. Ou seja, nada de grosserias ou falta de educação. Né? Afinal, o ambiente de um tribunal já é naturalmente tenso, né? Sim, sim. Mesmo as pessoas começarem a se tratar mal. Pior ainda. O artigo 22 é bem claro. Gentileza e respeito são essenciais. E o código vai além. No parágrafo único, ele recomenda o uso de uma linguagem clara, polida e compreensível. Nada de usar jargões jurídicos que ninguém entende, né? É tipo traduzir o juridiquês para o português do dia a dia, né? Isso. Para que todos possam entender o que está acontecendo nos tribunais. Perfeito. E por falar em entender, os artigos 24, 25 e 26, eles destacam a importância da prudência, né? Na atuação do juiz. Afinal, as decisões dele têm um impacto enorme na vida das pessoas. É como se o código dissesse: calma, respira fundo, pensa bem antes de decidir. O juiz precisa analisar os argumentos, as provas, ouvir as partes com atenção e só então tomar uma decisão justa e equilibrada. Afinal de contas, ele não está jogando um jogo de futebol, né? Não, com certeza. E por falar em responsabilidade, os artigos 29 a 36 tratam da importância do conhecimento e da capacitação contínua do juiz. Porque não basta ter um diploma de direito na parede para ser um bom juiz, né? Não. O mundo jurídico está em constante mudança. E o magistrado precisa se manter atualizado. Sim. Para garantir decisões justas e eficientes. Exatamente. O artigo 29, ele destaca que a exigência de conhecimento e capacitação permanente, ela se baseia no direito dos cidadãos. Há um serviço de qualidade na administração da justiça. Ou seja, o juiz tem a obrigação de se manter atualizado para oferecer à sociedade o melhor serviço possível. É como um médico, que precisa estudar sempre para acompanhar as novas descobertas da medicina. Faz sentido, ninguém quer ser operado por um médico que parou no tempo, né? E no caso da justiça, a atualização constante do juiz é fundamental para garantir que ele esteja preparado para lidar com as diferentes situações e complexidades. Que aparecem no dia a dia dos tribunais. Exatamente. E essa atualização não se limita ao conhecimento jurídico, viu? Não. O artigo 31 incentiva o magistrado a buscar conhecimentos e técnicas em outras áreas, que possam contribuir para o exercício da função. É como se o código dissesse: olha, juiz, o mundo não se resume às leis. Você precisa ter uma visão ampla e multidisciplinar para tomar decisões mais justas e equilibradas. Que interessante. Mas que tipo de conhecimentos extrajurídicos o código incentiva? Pode dar alguns exemplos. Claro, podemos pensar em áreas com gestão de tempo, comunicação, mediação de conflitos, tecnologia da informação e, claro, direitos humanos. Afinal, o juiz lida com pessoas e cada caso é único, com suas nuances e complexidades. Quanto mais ferramentas o juiz tiver na manga, melhor preparado ele estará para lidar com os desafios da profissão. Entendi. É como se o código dissesse: juiz, seja um camaleão.
Adapte às diferentes situações, use todas as ferramentas disponíveis e busque sempre o melhor caminho para a justiça. Perfeito. E falando em justiça, o artigo 32 destaca a importância do conhecimento e capacitação em direitos humanos. Esse tema é central para a atuação de um juiz, né? Sim. Que precisa ter domínio sobre os princípios e garantias fundamentais para garantir que suas decisões sejam justas, equânimes e respeitem a dignidade de todas as pessoas. É verdade. Afinal, os direitos humanos são a base de um Estado democrático de direito. E o juiz tem um papel fundamental na sua proteção. É como se o código dissesse: juiz, você é um guardião dos direitos humanos. Esteja sempre atento para que eles sejam respeitados em todos os casos. E o código vai além, incentivando o magistrado a compartilhar seus conhecimentos com os demais membros do órgão judicial, como a gente vê no artigo 33. É como se o código dissesse: juiz, não seja egoísta, compartilhe suas experiências, ajude seus colegas e contribua para a construção de um judiciário mais forte e preparado. Adorei essa ideia de colaboração e troca de experiências. É como se os juízes formassem uma grande equipe, né? Isso. Trabalhando juntos para aprimorar o sistema de justiça. E o artigo 34 reforça essa ideia, incentivando o magistrado a ter uma postura proativa em relação à sua formação e a dos seus colegas. Exatamente. O juiz precisa estar sempre em busca de novos conhecimentos, participando de cursos, palestras, grupos de estudo e qualquer outra atividade que possa contribuir para o seu desenvolvimento profissional. É como se o código dissesse: juiz, a sua formação não termina com diploma. Continue estudando, buscando novas experiências e se desafiando para ser um profissional cada vez melhor. É como aquele ditado: quanto mais eu estudo, mais eu percebo que preciso estudar mais ainda. E os artigos 35 e 36 complementam essa visão, incentivando o juiz a compartilhar seus conhecimentos, né? Sim. Teóricos e práticos para o desenvolvimento do direito e administração da justiça. É como se o código dissesse: juiz, você tem um papel importante na construção do futuro do direito. Compartilhe suas ideias, publique artigos, participe de debates e ajude a moldar o sistema de justiça para as próximas gerações. Ou seja, o Código de Ética da Magistratura Nacional não se limita a estabelecer regras de conduta, mas também incentiva a formação de um juiz culto, reflexivo, comprometido com a justiça e com a sociedade. Ele busca construir um perfil de magistrado que vá além do conhecimento técnico, incorporando valores éticos e humanos em sua atuação. É verdade. O código nos mostra que ser juiz não é apenas aplicar a lei, mas sim fazer justiça de forma ética, responsável e humana. E falando em responsabilidade, vamos agora analisar o capítulo de IN, que trata da dignidade, honra e decoro do magistrado. Esses valores são a base da imagem do juiz, né? Sim. Perante a sociedade. E o código é bem rigoroso em relação a eles. É verdade. Afinal, a sociedade precisa confiar nos juízes. Sim. E essa confiança se constrói a partir da percepção de que eles são pessoas íntegras, honestas, que agem com dignidade e decoro em todas as situações. Exatamente. O artigo 37 é bem claro. Ao proibir qualquer procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro da função. Mas o que isso significa na prática? Bom, podemos pensar em condutas como abuso de autoridade, corrupção, nepotismo, desrespeito às partes, falta de imparcialidade, entre outras. Ações que mancham a reputação do juiz e comprometem a confiança da sociedade no judiciário. É como se o código dissesse: juiz, você está sob os holofotes. Haja com responsabilidade, pois suas atitudes refletem não apenas em você, mas em todo o judiciário. Com certeza. E o código especifica algumas restrições, como a proibição do exercício de atividade empresarial. Exceto em casos específicos, como previsto no artigo 38, essa regra busca evitar conflitos de interesse, né? E garantir que o juiz seja totalmente dedicado à sua função. Entendi. É como se o código dissesse: juiz, sua missão é justiça e nada mais. E evite qualquer atividade que possa desviar seu foco ou colocar em dúvida sua imparcialidade. E a recente atualização do artigo 39, que incluiu a proibição do assédio e da discriminação, também reforça essa preocupação com a conduta exemplar do magistrado. É um sinal de que o código está atento às demandas da sociedade por um judiciário mais justo, igualitário e respeitoso. É verdade, o código está em constante evolução, né? Buscando acompanhar as mudanças da sociedade e garantir que a ética e o respeito aos direitos humanos sejam pilares da atuação do juiz. Exatamente, a ética não é um acessório. Não. Mas sim o fundamento da atuação do juiz. O código define os princípios que devem guiar suas ações, decisões e relacionamentos dentro e fora dos tribunais. E essa responsabilidade ética se estende para além do juiz, né? Envolvendo todos os atores do sistema de justiça. É verdade. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, chegamos aos artigos 37 e 38, que falam da dignidade, honra e decoro do magistrado e impõem restrições a atividades empresariais.
É como se o código dissesse: olha, a gente precisa evitar qualquer situação que possa comprometer a imagem do juiz ou gerar conflito de interesses. E a recente atualização do artigo 39, que proíbe o assédio e a discriminação, também reforça essa preocupação com a conduta exemplar do magistrado. É um sinal de que o Código está acompanhando as demandas da sociedade por mais justiça e respeito dentro e fora dos tribunais. Ufa, cobrimos bastante coisa nesta primeira parte do nosso mergulho, hein? Mas ainda tem muito mais pela frente. Na próxima parte, vamos explorar outros capítulos do Código de Ética da Magistratura Nacional e entender como ele orienta a atuação dos juízes em diferentes situações. Fique ligado. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa imersão no Código de Ética da Magistratura Nacional. É isso aí. Já exploramos os pilares, né, da conduta de um juiz, mas o código vai muito além, mergulhando em detalhes que você nem imagina. É verdade. Na primeira parte, a gente desvendou os princípios básicos, né? A importância da independência, da imparcialidade, transparência, integridade, a diligência, cortesia e prudência. E, claro, a ênfase na dignidade, honra, decoro. E a recente atualização sobre assédio e discriminação. Mas o código não para por aí. Não para por aí. Agora vamos navegar por outros aspectos cruciais, que mostram como o código molda, né? A atuação do juiz no dia a dia. E para começar, que tal a gente desvendar os mistérios do capítulo 7, que trata do sigilo profissional? Adoro mistérios. Mas falando sério, essa questão do sigilo é super importante, né? Afinal, os juízes lidam com informações confidenciais o tempo todo. E o código leva isso muito a sério. O artigo 27, ele deixa claro que o juiz ele tem o dever de guardar absoluta reserva, né? Sobre tudo que ele toma conhecimento durante o exercício da função. E essa obrigação, ela não se limita ao ambiente do tribunal, viu? Ela se estende para a vida pública e privada do magistrado. É como se o juiz carregasse um selo de confidencialidade para sempre. Mas e quando o juiz faz parte de um órgão colegiado, tipo um tribunal, Sim. ele pode comentar os casos com os colegas. Ótima pergunta. O artigo 28, ele esclarece que o sigilo também se aplica aos votos dos juízes, tanto os que ainda não foram proferidos, né, quanto aqueles que eles tomam conhecimento antes do julgamento. Imagina só a bagunça se os juízes saíssem por aí comentando os casos, né? Nossa. Antes da decisão final. Seria um festival de spoilers judiciais. E além de evitar spoilers, essa regra do sigilo protege a imparcialidade do processo, né? Afinal, ninguém quer um juiz que já tenha formado a opinião dele antes mesmo de ouvir todas as partes. E por falar em se preparar para julgar, outro ponto crucial que o código aborda é o conhecimento e a capacitação do magistrado. A gente já tocou nesse assunto na primeira parte, mas vale a pena aprofundar, né? A análise do capítulo IS. Afinal, não basta ter um diploma de direito na parede para ser um bom juiz, né? Não basta. O mundo jurídico está em constante mudança. E o magistrado precisa se manter atualizado. Sim. Para garantir decisões justas e eficientes. Exatamente. O artigo 29 destaca que a exigência de conhecimento e capacitação permanente, ela se baseia no direito dos cidadãos a um serviço de qualidade na administração da justiça. Ou seja, o juiz tem a obrigação de se manter atualizado para oferecer à sociedade o melhor serviço possível. É como um médico que precisa estudar sempre para acompanhar as novas descobertas da medicina. Faz sentido. Ninguém quer ser operado por um médico que parou no tempo, né? E no caso da justiça, a atualização constante do juiz é fundamental para garantir que ele esteja preparado para lidar com as diferentes situações, né? Sim. E complexidades que aparecem no dia a dia dos tribunais. Com certeza. E essa atualização não se limita ao conhecimento jurídico, né? Não se limita. O artigo 31 incentiva o magistrado a buscar conhecimentos e técnicas em outras áreas que possam contribuir para o exercício da função. É como se o código dissesse: olha, juiz, o mundo não se resume às leis. Você precisa ter uma visão ampla, multidisciplinar, para tomar decisões mais justas e equilibradas. É interessante. Mas que tipo de conhecimentos extrajurídicos o código incentiva? Pode dar alguns exemplos? Claro. Podemos pensar em áreas como gestão de tempo, comunicação, mediação de conflitos, tecnologia da informação e, claro, direitos humanos. Afinal, o juiz lida com pessoas e cada caso é único, com suas nuances e complexidades. Quanto mais ferramentas o juiz tiver na manga, melhor preparado ele estará para lidar com os desafios da profissão. Entendi. É como se o código dissesse: juiz seja um camaleão. Adapte-se às diferentes situações, use todas as ferramentas disponíveis e busque sempre o melhor caminho para a justiça. Perfeito. E falando em justiça, o artigo 32 destaca a importância do conhecimento e capacitação em direitos humanos. Esse tema é central para a atuação de um juiz, né? Sim. Que precisa ter domínio sobre os princípios e garantias fundamentais para garantir que as suas decisões sejam justas, equânimes e respeitem a dignidade de todas as pessoas. É verdade. Afinal, os direitos humanos são a base de um Estado democrático de direito.
E o juiz tem um papel fundamental na sua proteção. É como se o código dissesse: juiz, você é um guardião dos direitos humanos. Esteja sempre atento para que eles sejam respeitados em todos os casos. E o código vai além, incentivando o magistrado a compartilhar seus conhecimentos, né, Sim. com os demais membros do órgão judicial, como a gente vê no artigo 33, é como se o código dissesse: juiz, não seja egoísta. Compartilhe suas experiências, ajude seus colegas e contribua para a construção de um judiciário mais forte e preparado. Adorei essa ideia de colaboração, né? E troca de experiências. É como se os juízes formassem uma grande equipe, né? Trabalhando juntos para aprimorar o sistema de justiça. O artigo 34 reforça essa ideia, incentivando o magistrado a ter uma postura proativa em relação à sua formação e à dos seus colegas. Exatamente. O juiz precisa estar sempre em busca de novos conhecimentos, participando de cursos, palestras, grupos de estudo e qualquer outra atividade que possa contribuir para o seu desenvolvimento profissional. É como se o código dissesse: juiz, a sua formação não termina com um diploma. Continue estudando, buscando novas experiências e se desafiando para ser um profissional cada vez melhor. É como aquele ditado: quanto mais eu estudo, mais eu percebo que preciso estudar mais ainda. E os artigos 35 e 36 complementam essa visão, né? Incentivando o juiz a compartilhar seus conhecimentos teóricos e práticos para o desenvolvimento do direito e administração da justiça. É como se o código dissesse: juiz, você tem um papel importante na construção do futuro do direito. Compartilhe as suas ideias, publique artigos, participe de debates e ajude a moldar o sistema de justiça para as próximas gerações. Ou seja, o Código de Ética da Magistratura Nacional, ele não se limita a estabelecer regras de conduta, mas também incentiva a formação de um juiz culto, reflexivo, comprometido com a justiça e com a sociedade. Ele busca construir um perfil de magistrado que vá além do conhecimento técnico, incorporando valores éticos e humanos em sua atuação. É verdade. O Código nos mostra que ser juiz não é apenas aplicar a lei, mas sim fazer justiça de forma ética, responsável e humana. E falando em responsabilidade, vamos agora analisar o capítulo 11, que trata da dignidade, honra e decoro do magistrado. Esses valores são a base da imagem do juiz, né? Perante a sociedade, e o código é bem rigoroso em relação a isso. É verdade. Afinal, a sociedade precisa confiar nos juízes. E essa confiança ela se constrói a partir da percepção, né, que são pessoas íntegras, honestas e que agem com dignidade de acordo em todas as situações. Exatamente. O artigo 37 é bem claro ao proibir qualquer procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro da função. Mas o que isso significa na prática? Bom, podemos pensar em condutas, né? Como abuso de autoridade, corrupção, nepotismo, desrespeito às partes, falta de imparcialidade, entre outras. Ações que mancham a reputação do juiz e comprometem a confiança da sociedade no judiciário. É como se o código dissesse: juiz, você está sob os holofotes. Agia com responsabilidade, pois as suas atitudes refletem não apenas em você, mas em todo o judiciário. Com certeza. E o código especifica algumas restrições, como a proibição do exercício de atividade empresarial, exceto em casos específicos, como previsto no artigo 38. Essa regra busca evitar conflitos de interesses, né? E garantir que o juiz esteja totalmente dedicado à sua função. Entendi. É como se o código dissesse: juiz, a sua missão é a justiça e nada mais. Evite qualquer atividade que possa desviar o seu foco ou colocar em dúvida a sua imparcialidade. E a recente atualização do artigo 39, que incluiu a proibição do assédio e da discriminação, também reforça essa preocupação com a conduta exemplar do magistrado. É um sinal de que o código está atento às demandas da sociedade, né? Por um judiciário mais justo, igualitário e respeitoso. É verdade, o código está em constante evolução, né? Sim. Buscando acompanhar as mudanças da sociedade e garantir que a ética e o respeito aos direitos humanos sejam pilares da atuação dos juízes. Exatamente. A ética não é um acessório, mas sim o fundamento da atuação do juiz. O código ele define os princípios que devem guiar, né? As suas ações, as suas decisões e seus relacionamentos dentro e fora dos tribunais. E essa responsabilidade ética, ela se estende para além do juiz, né? Sim. Envolvendo todos os atores do sistema de justiça. E você que está nos acompanhando nessa imersão, né? Se chama Código de Ética da Magistratura Nacional, o que fechou até agora? Já parou para pensar em como os princípios e valores que a gente está discutindo se aplicam ao seu dia a dia, mesmo que você não seja um juiz? A ética é um tema universal que permeia todas as esferas da vida. Reflita sobre como você pode aplicar os princípios de justiça, de respeito, de responsabilidade, de integridade nas suas relações, tanto pessoais quanto profissionais. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as disposições finais do Código e discutir o papel do Conselho Nacional de Justiça na fiscalização da conduta do juiz. Até lá. E aí, pessoal? Chegamos à parte final da nossa imersão no Código de Ética da Magistratura Nacional. Ufa! É isso aí. Exploramos os princípios, as responsabilidades, os desafios,
Quanta coisa! De verdade. Passamos por cada cantinho desse código, desde o sigilo profissional até a importância da capacitação constante. Mas antes de a gente encerrar a nossa expedição, né? Vamos dar uma olhada nas disposições finais. É como ler as últimas páginas de um bom livro para ter certeza que a gente não perdeu nenhuma pista importante. É uma ótima analogia. E que pista será que a gente encontra nessas disposições finais? Pois é, né? Bom, o artigo 40 ele deixa claro que o código não é um documento isolado, mas sim um complemento aos deveres funcionais dos juízes, que já estão estabelecidos na Constituição Federal, no Estatuto da Magistratura, em outras leis. É como se o código fosse a cereja do bolo, né? Adicionando um toque especial de ética a todas as obrigações do magistrado. Entendi. Como ter um guia prático, né? Sim. Que ajuda o juiz a aplicar os princípios éticos em cada decisão, em cada ato do dia a dia. Exatamente. E para garantir que esse guia não fique esquecido numa gaveta empoeirada, o artigo 41 determina que um exemplar do Código de Ética seja entregue a cada novo juiz, durante a cerimônia de posse. É como um símbolo, um lembrete constante da importância da ética para a função de magistrado. É como se o código dissesse: seja bem-vindo ao mundo da justiça, mas lembre-se, a ética é o seu passaporte. Sem ela, você não vai muito longe. É isso aí. E para garantir que esse passaporte seja válido em todo o território nacional, o artigo 42 determina que o código entre em vigor em todo o Brasil. E para que ninguém alegue desconhecimento da lei, o Conselho Nacional de Justiça fica responsável por divulgar o código amplamente. Ou seja, não tem desculpa para não conhecer o código, né? Não tem desculpa. E por falar em Conselho Nacional de Justiça, qual é o papel dele na fiscalização da conduta dos juízes? Afinal, quem garante que o código não seja apenas letra morta? Ótima pergunta. O CNJ tem um papel fundamental, né? Na orientação e fiscalização da atuação dos magistrados. Ele recebe denúncias, investiga casos de desvios éticos e pode aplicar sanções disciplinares aos juízes que infringem o código. É como se o CNJ fosse o xerife da ética, né? O judiciário, garantindo que as regras do jogo sejam cumpridas. É como ter um órgão que zela pela integridade do sistema judicial, né? Afinal, se a sociedade não confiar nos juízes, a justiça perde sua força e sua legitimidade. Exatamente. E a atuação do CNJ contribui para fortalecer a credibilidade do judiciário, mostrando que há mecanismos eficazes de controle, né, e punição para quem desrespeita a ética. É como um sinal para a sociedade. Podem confiar, a gente está de olho. E com essa mensagem de confiança, a gente chega ao fim da nossa expedição pelo Código de Ética da Magistratura Nacional. Exploramos cada artigo, desvendamos os princípios, discutimos os desafios. Ufa, que jornada. Pois é. E você que nos acompanhou até aqui, o que você achou dessa imersão no mundo da ética judicial? Esperamos que tenha sido enriquecedor e que você tenha ampliado seus conhecimentos sobre esse tema tão importante para a justiça e para a sociedade. Isso aí. Mas antes da gente se despedir, a gente queria deixar uma pergunta para você refletir. Além do código, o que mais contribui para a construção de um judiciário ético e confiável? Que valores, atitudes, práticas a gente pode cultivar para fortalecer a justiça e garantir que ela seja acessível a todos? A ética não se resume a um conjunto de regras, mas a uma postura, uma escolha que a gente faz em cada ato da nossa vida. E a construção de um sistema de justiça mais justo, ético, humano, depende da participação de todos nós. É verdade. E com essa mensagem de reflexão, a gente encerra o nosso mergulho. É isso aí. Esperamos que você tenha gostado da nossa companhia e que continue nos acompanhando aqui no The Deep Dive para mais aventuras no mundo do conhecimento. Até a próxima.